É 2065 e você está na superfície empoeirada da Lua, trabalhando na mais recente instalação de painéis solares para ajudar a alimentar a rede de energia da cidade. De repente, a superfície começa a tremer. É um lunamoto? Ou aqueles adolescentes nascidos na Lua estão fazendo uma festa na prefeitura de novo? Você olha para a Terra. Está tão acostumado com isso que nem percebe mais. Mas agora, ela parece diferente. Você leva alguns segundos para descobrir o porquê. Ela parece estar diminuindo. Você começa a entrar em pânico. A Terra está se afastando. O chão treme novamente e você descobre o que está acontecendo. A Terra não está se movendo. Mas onde você está pisando, sim. A Lua rompeu sua órbita e está indo para as profundezas do espaço. Destino desconhecido. O mais estranho é que isso está acontecendo agora. E tem sido assim por muito tempo. Está afetando até a duração dos nossos dias. Ao final, a Lua se afastará completamente, interferindo de forma drástica nos oceanos do nosso planeta. Para analisar o que ainda vai acontecer, vamos voltar um pouco, para colocar tudo em perspectiva. A Lua está girando ao nosso redor há 4,51 bilhões de anos. Existem algumas teorias sobre como a Lua surgiu. A principal é que ela se formou quando um grande objeto colidiu com a Terra ainda jovem. O sistema solar primitivo era um lugar caótico. Vários corpos estelares foram criados e não chegaram a se tornar um planeta completo. Algum desses corpos, tão grande quanto Marte, colidiu com a Terra, jogando enormes pedaços de crosta terrestre no espaço. Nisso, a gravidade assumiu o controle e uniu esses elementos que estavam separados. Isso explica porque a Lua é feita de partículas mais leves do que as que encontramos aqui na Terra. Bilhões de anos depois, e nós estamos muito bem habituados a ter a Lua conosco. E isso afeta muito da nossa vida cotidiana. O efeito mais óbvio é o movimento das marés. A atração gravitacional que a Lua exerce no nosso planeta forma as marés. Essa força faz com que toda a água que está na superfície da Terra, mais próxima da Lua, se expanda para o lado. Uma explicação mais simples é que esse efeito empurra o líquido do topo do nosso planeta e também do fundo, enquanto puxa para fora pelos lados e ao mesmo tempo. Mas a Terra também tem um efeito sobre a Lua, e chegaremos nisso em um minuto. Contudo, parece que a Lua não gosta tanto da nossa companhia quanto imaginamos. Ela está lentamente se afastando de nós, inclusive enquanto falamos. Bem, eu estou falando e você está ouvindo, mas estamos juntos nesta parada, uma grande família humana. A Lua pode parecer pequena ou grande dependendo do ciclo lunar, mas na verdade ela tem pouco mais de 1/4 ou 27% do tamanho da Terra. O diâmetro da órbita da Lua ao nosso redor é de quase 768 mil quilômetros, mas ele está aumentando cerca de 3,8 centímetros a cada ano, o que, é claro, significa que ela está se afastando por um fator de 3,8 centímetros a cada ano. Para ajudar a explicar o motivo, temos que analisar nossa relação com a Lua um pouco mais de perto. Ambos os corpos celestes estão presos pelas marés. Estamos sincronizados de tal forma que sempre vemos o mesmo lado da Lua. O hemisfério que nunca vemos é muitas vezes citado como o lado escuro, mas isso não está 100% correto. À medida que a Lua orbita a Terra, diferentes partes estão sob a luz do Sol ou na escuridão total em momentos variados. Essa alteração na iluminação é a Lua passando por suas várias fases. A força das marés não afeta apenas os oceanos, mas também o corpo da Terra. Como a Terra é mais rígida em sua estrutura do que a água, as marés têm um efeito muito menor em matéria mais sólida, como a crosta terrestre. As forças das marés são interdependentes. O campo gravitacional da Terra também aplica forças de marés no corpo da Lua. E como não estamos falando de fluido, o efeito é muito pequeno, mas existe. Essa troca de marés é bastante complexa. Os interiores de ambos os corpos são aquecidos por essas marés. Assim como a força aplicada a qualquer objeto pode criar atrito ou gerar calor. Olhemos para o planeta Júpiter, por exemplo, e sua lua Io. As forças das marés do planeta gigante são tão grandes que a superfície de Io, que é sólida, sobe e desce várias centenas de metros em cada período de rotação. A quantidade de calor gerado é tão alta que o interior de Io está provavelmente derretido. Como resultado disso, a superfície de Io é coberta de vulcões muito ativos. Esse é um dos lugares geologicamente mais caóticos do nosso sistema solar. Apesar do calor, definitivamente não é a melhor escolha para levar a família nas férias de verão. Voltemos à Terra.
Nosso planeta gira em torno de seu eixo uma vez a cada 24 horas, e a Lua realiza uma volta completa ao nosso redor em 27,3 dias. O arqueamento da Terra, na verdade, acelera a Lua. A Terra puxa a Lua para frente na sua órbita. Em outras palavras, o arqueamento das marés da Terra aumenta o raio da órbita da Lua ao nosso redor. Enquanto isso está acontecendo, a Lua puxa de volta o arqueamento das marés da Terra, diminuindo sua velocidade de rotação, mesmo que seja apenas uma fração muito pequena. Isso significa que, daqui a 100 anos, um dia na Terra será 2 milissegundos mais longo do que é agora. Pisque e você terá perdido o lance, literalmente. Além disso, como a Terra é maior, a atração gravitacional é mais forte, fazendo com que a Lua acelere lentamente. Com o passar do tempo, sua órbita se tornará cada vez maior. Isso nos leva de volta àquela medida de 3,8 centímetros. Pode não parecer muito, mas com o passar do tempo, essa medida se torna significativa. Vamos avançar bilhões de anos a partir de agora. Veremos que a órbita da Lua estará tão grande que não terá mais o prazer de nossa companhia, permanentemente. O que acontecerá com nossos oceanos então? Você já adivinhou. As marés não existirão mais. Isso fará com que os oceanos fiquem muito calmos para qualquer passeio de barco. Isto é, se ainda houver humanos em 50 bilhões de anos. Antes disso, por conta das marés serem presas entre si, diminuindo a velocidade de rotação da Terra, é possível que a Terra desacelere o suficiente para ficar de frente para a Lua permanentemente, o que, por sua vez, pode impedir que a Lua se afaste de nós. Imagine o efeito no nosso planeta se pararmos de girar. Uma metade estará sempre na escuridão e a outra na luz. Isso vai atrapalhar nossas estações e a vida natural. Embora pareça dramático e a perda das marés seja um fenômeno significativo, há outras coisas mais sérias para se preocupar antes disso. Em 1/10 desse tempo, 5 bilhões de anos, nosso Sol provavelmente consumirá tanto a Lua quanto a Terra. Sim, nosso Sol vai dar uma festa do tamanho da galáxia, do tipo que nosso sistema solar nunca viu. E todos estão convidados. O Sol está continuamente queimando o hidrogênio no seu núcleo e transformando-o em hélio. No momento, ele está aproximadamente na metade do seu ciclo de vida. No final, ficará sem hidrogênio no seu núcleo. O Sol acabará se tornando uma estrela gigante vermelha. Sua superfície está prevista para chegar até Marte. E é aí que as forças gravitacionais assumirão o controle. A Terra será arrastada para esse novo Sol e se desintegrará. O Sol fica 10% mais brilhante a cada bilhão de anos. Então, muito antes de o planeta ser totalmente destruído, o calor terá derretido qualquer gelo e cozinhado quase tudo que vive aqui. Todos os nossos oceanos também terão secado. Assim, enquanto o planeta ainda tem um ciclo de vida de 5 bilhões de anos, tudo o que vive nele pode ter apenas 1 bilhão de anos. Vamos recapitular. A Lua pode se afastar da Terra, mas o Sol terá exterminado ambos muito antes que as marés deixem de existir. Vamos nos afastar desse assunto quente e retornar ao relacionamento de irmãos da Lua com a Terra. O fato de a Lua ter o mesmo período de rotação que o período orbital da Terra e da Lua não é coincidência. Ao longo de bilhões de anos, o pareamento das marés das duas levou à sincronização que vemos hoje. E, no entanto, ainda está evoluindo. A Terra está diminuindo seu período de rotação. Finalmente, ele vai corresponder ao da Lua, e eles serão exatos. E como mencionei, os dias na Terra também se tornarão mais longos, em 2 milissegundos a cada século. Pode haver um impacto significativo, levará muitos milhares de anos. No entanto, é bom pensar que tanto a Terra quanto a Lua afetam uma a outra de muitas maneiras poderosas e benéficas. É quase como se elas estivessem simplesmente saindo juntas, como uma dupla de velhas amigas intergalácticas. Tudo começou com uma pequena mudança em nosso planeta. No princípio, as pessoas notaram que a Lua havia se tornado mais brilhante e um pouco maior, mas ninguém prestou atenção nisso. Ela afetou as marés em todo o mundo. A água inundou as praias, mas não foi uma tragédia. Muitos peixes chegaram perto das margens. As pessoas encontraram lulas gigantes, tamboris e outras criaturas perto da costa, embora geralmente viviam nas profundezas escuras. Coisas novas e estranhas passaram a acontecer todos os dias. Os pássaros não voam mais para o sul no inverno. Eles se reúnem em grandes grupos voando pelas cidades sem rumo. A Lua costumava ajudá-los a navegar na natureza, então não conseguem mais saber para que lado voar. Nas águas ilimitadas dos oceanos do mundo, os capitães de navios percebem que as bússolas agora estão instáveis. A seta está apontando em direções diferentes desde que os polos magnéticos da Terra mudaram.
As pessoas percebem que a Lua começou a se aproximar do nosso planeta por uma razão desconhecida. A gravidade lunar afeta a da Terra. Isso implica mudanças no clima, no comportamento de todos os seres vivos e no campo magnético. Agora chove nos lugares mais secos e fica quente nas terras mais frias. Ecossistemas de todo o planeta estão sendo derrubados. As pessoas que vivem perto de florestas ouvem os lobos uivando o tempo todo. A Lua deixa esses animais malucos. Ela está crescendo em tamanho e ilumina a noite muito mais do que normalmente. Nada crítico aconteceu ainda. Ninguém entra em pânico porque não se quer acreditar que o fim está chegando. Mas então, um dia, a Lua atinge um ponto crítico. Você está andando pela rua ouvindo música e em determinado momento alguém te empurra. Ok, talvez essa pessoa esteja atrasada para o trabalho. Então continua andando e uma garota que vem bate no seu ombro. Sinto muito, ela diz e vai embora. Dava para ver o medo nos olhos dela. Você olha para frente e vê pessoas correndo em sua direção. Quando tira os fones de ouvido, ouve gritos e sirenes. Todos deixam seus carros e fogem. Centenas de gaivotas estão voando no céu. Dá para ouvir um barulho estranho entre todos os sons do caos. Parece ser água. Como isso é possível? Você está no centro da cidade, a poucos quilômetros da costa. Mas não há tempo para pensar. Aí percebe uma enorme onda inundando as ruas e indo direto em sua direção. Então corre para um prédio e vai até o 10º andar. Dali, observa a água enchendo a cidade. A corrente forte carrega todos os carros, edifícios de um andar e árvores da via. Aí percebe um tubarão e outros peixes na água. As pessoas estão escondidas em casas e nos telhados. A cidade inteira está rapidamente mergulhando em uma catástrofe. A TV está funcionando no prédio onde é o seu esconderijo. Você fica sabendo que inundações estão ocorrendo em todo o mundo. Tsunamis enormes cobrem cidades costeiras. Em alguns lugares, as ondas atingem a altura de um prédio de 30 andares. Muitas cidades foram destruídas. A Lua está muito perto da Terra e inundações enormes são apenas o começo. O nosso satélite natural voa ao nosso redor e ajuda a manter nossa casa em seu eixo. Ele proporciona estabilidade climática e auxilia os organismos vivos a se desenvolverem. Mas agora esse equilíbrio está quebrado. A Lua está se aproximando e mudando a gravidade do nosso planeta. A Terra pode se inclinar ligeiramente para o lado e provocar inundações maciças ao redor do mundo. Imagine que você está segurando um copo com água. Incline um pouco. Viu como o líquido se move de um lado para o outro? A mesma coisa está acontecendo agora com os oceanos. Mas a Lua não está apenas se aproximando de nós, está voando ao redor do planeta e se aproximando mais e mais a cada volta, causando desastres naturais em diferentes locais da Terra o tempo todo. O oceano inunda de um lado e algumas horas depois de outro. Então você vê toda a água voltando das ruas para a costa. Os oceanos podem retornar à cidade novamente até o final do dia. Espere um minuto, parece que ele já chegou. Você percebe que o céu ficou escuro. É estranho porque são apenas 3 da tarde. A Lua muda a velocidade de rotação da Terra e faz o dia passar mais rapidamente. Além disso, cobre quase todo o céu e ilumina o nosso planeta. Dá para ver enormes crateras lunares. Nosso satélite está tão perto que pode ser visto mesmo quando o Sol brilha. Em alguns lugares, ela passa obscurecendo o Sol. A água está saindo das ruas e todo mundo deixa seus abrigos. Neste momento, um terremoto começa. A via está rachando e as casas estão desmoronando. Há deslizamentos de terra. As placas tectônicas estão se deslocando por todo o planeta. Imagine 2 bolas magnéticas que estão se aproximando. Então, uma é a Lua e a segunda é o núcleo da Terra. O que você acha que vai acontecer com o que está acima do núcleo? São centenas de milhares de quilômetros da crosta terrestre. E agora está tudo se movendo. Rachaduras destrutivas estão surgindo em todo o mundo. As montanhas mais altas desmoronam e se transformam em uma pilha de pedras. O fundo do mar racha e libera o magma das profundezas subterrâneas. Vulcões acordam e entram em erupção jorrando magma. Nuvens de cinzas vulcânicas impedem de ver o Sol e a Lua brilhante. Mas a coisa mais assustadora ainda está por vir. Uma colisão é inevitável. A Lua voa ao redor do planeta como uma bola em um copo redondo com um buraco no centro. Essa força impulsiona nuvens por todo o mundo. Agora vem uma tempestade, mas em 5 minutos estará nevando. Então a noite chega e começa a chover. As gotículas de água consistem em lama e cinzas vulcânicas. É difícil respirar sem máscaras de gás. A pressão atmosférica está em constante mudança.
Algumas pessoas sentem enxaquecas fortes, outras têm articulações doloridas. Mas não há tempo para pensar na saúde. A humanidade precisa descobrir como se salvar da colisão. Uma nova ordem gravitacional virá quando a Lua colidir com a Terra. Os continentes mudarão de forma. Eles se combinarão em um pedaço de terra gigante ou se dividirão em centenas de menores. A energia da colisão pode queimar todo o oxigênio da atmosfera e tornar o planeta inadequado para a vida. Se esconder no subsolo também não faz sentido por causa dos terremotos profundos. As pessoas decidem passar suas últimas horas com seus entes queridos. A Lua está se aproximando. Agora está na mesma distância que a Estação Espacial Internacional. E então cobre o céu. Muitas cidades estão nas sombras por causa das ondas. Tsunamis com vários quilômetros de altura caem no chão. Milhões de toneladas de magma colidem com o oceano. Bilhões de litros de água simplesmente evaporam. A umidade sobe no ar, se mistura com cinzas e inunda a terra firme na forma de nuvens cumulos gigantescas. Você aceitou a destruição completa do planeta, mas algo estranho acontece com a Lua neste momento. Então percebe que rachaduras gigantes surgem e ela lentamente começa a se dividir em duas partes. Ambas as metades se quebram em centenas de pedaços grandes. A Lua está apenas se fragmentando. A Terra não tem mais um satélite natural. É apenas um aglomerado de rochas espaciais gigantes. Mas por que isso está acontecendo? Existe um local ao redor do nosso planeta chamado Limite de Roche. Neste lugar, a gravidade é mais forte do que a da Lua. Isso significa que as forças que a mantêm unida são mais fracas do que aquelas que a rasgam. As pessoas estão celebrando. O Limite de Roche salvou o planeta. A Lua não vai nos atingir. Ela se divide em milhões de fragmentos e forma um círculo ao redor da Terra, que agora se parece com Saturno. Um cinturão de pedras lunares nos rodeia. Pedaços enormes destroem tudo em seu caminho, todos os detritos espaciais. Os satélites não estão mais funcionando. A humanidade perde seus meios de comunicação e navegação. As pessoas terão que usar mapas de papel novamente. A Lua manteve a órbita do nosso planeta em um certo ângulo antes desses eventos. Agora, o eixo está inclinado de forma diferente. Um hemisfério se torna mais próximo do Sol e o outro mergulha na sombra. Os polos norte e sul podem se transformar em desertos quentes e o equador do planeta pode ficar coberto de gelo. O inverno e o verão podem durar anos. Os restos da Lua voam ao redor da Terra, mas alguns caem em nosso planeta. Chuvas de meteoros lunares destroem cidades e criam crateras gigantes. Todos esses eventos levam à destruição maciça da vida na Terra. Levará centenas de milhares de anos para se adaptar ao novo mundo. Às vezes, quando você olha para a Lua, dá para ver um rosto sorrindo na superfície dela. Claro, isso é uma ilusão, mas muitas pessoas a veem porque a superfície dela é formada por tipos de mares e montanhas. Do nosso ponto de vista, vemos tudo isso como manchas claras e escuras. Esses mares são partes escuras e grandes planícies de lava endurecidas que se formaram por causa de erupções vulcânicas ocorridas há muito tempo. As regiões claras são na verdade as montanhas e as terras altas. E as pessoas de todo mundo veem essas manchas lunares como um rosto sorridente ou até mesmo outras formas. Nosso cérebro tende a brincar com coisas dessa natureza, e isso é um fenômeno chamado pareidolia. É quando você vê rostos e formas familiares, mesmo que elas não estejam realmente lá. Tipo, como quando enxerga um rosto em uma fatia de torrada, ou formas variadas enquanto observa as nuvens. No hemisfério norte, muitas pessoas veem um rosto nesses diferentes mares lunares. Os olhos são os mares da serenidade e de chuvas. O das nuvens representa a boca, enquanto o de ilhas e o de vapores formam o nariz. Mas essa é apenas uma maneira de interpretar essa imagem, e funciona principalmente no hemisfério norte. Se você mora no hemisfério sul, vê a Lua ao contrário. Ao olhar para ela, há quem veja uma pessoa que parece estar carregando um feixe de gravetos, ou a forma de uma mulher. Ela usa o cabelo para cima e tem duas joias nele, e dá para ver o lado esquerdo do rosto dela de perfil. Tico, que é uma das crateras, lembra um diamante brilhante que, ao que parece, está pendurado no pescoço. Em alguns lugares, as pessoas conseguem ver a forma de um coelho na Lua. Enquanto para alguns norte-americanos, há uma história sobre um lobo que se apaixonou por um sapo, mas este não confiava no lobo, então queria fugir e não sabia para onde. Ele simplesmente deu um grande salto e foi parar no nosso satélite. Outros planetas têm lindos arco-íris como os nossos?
Os ingredientes para isso são gotas de chuva e luz solar. No momento, não conhecemos um planeta com água líquida em sua superfície e nenhum que tenha água suficiente na atmosfera para fazer chover. Mas gotículas de algum outro líquido podem refratar a luz vinda do Sol e espalhá-la em várias cores. Titã é uma das luas de Saturno e a atmosfera lá é rica em gotículas de metano líquido que provavelmente formam chuva. A atmosfera dali é muito nebulosa. Isso significa que a luz solar direta não é tão comum, mas ainda há uma pequena chance de vermos um arco-íris de metano algum dia. Se ele realmente existe, deve ser semelhante a um arco-íris da Terra, mas seria um pouco mais amplo, pois o metano refrata a luz de maneira diferente que a água. Há uma coisa parecida em Vênus chamada Glória. Os cientistas capturaram imagens desse fenômeno óptico de luz solar caindo em gotas de ácido sulfúrico parecido com um arco-íris. Júpiter é insanamente grande, cerca de 11 vezes mais largo que a Terra. Não apenas isso, nosso planeta é 2 vezes menor que sua grande mancha vermelha, a tempestade furiosa que está presente nesse gigante há mais de um século. Devemos muito a Júpiter. Sua radiação é 1000 vezes mais forte do que o nível letal para nós. E a força gravitacional é tão forte que realmente protege nosso planeta de colisões. Em alguns outros sistemas planetários, gigantes como Júpiter podem se mover e migrar do local onde foram originalmente formados. Eles espiralam para dentro e se aproximam de suas estrelas. Quando se movem, podem causar muitos problemas. Quando se aproximam de suas estrelas, possivelmente engolem e destroem alguns pequenos planetas inocentes ou outros corpos celestes que estejam pelo caminho. Mas se esses gigantes permanecem longe de suas estrelas, servem como guardiões do sistema planetário. Eles protegem os planetas nas órbitas internas e permitem que circulem em torno de uma estrela central. Júpiter recebeu o apelido de aspirador de pó do sistema solar, pois pode devorar qualquer cometa ou asteroide que chegue perto o suficiente. Também é capaz de mudar as órbitas do invasor e expulsá-lo para que não consiga voltar por muito tempo. Dessa forma, Júpiter protege os planetas internos, embora às vezes envie acidentalmente asteroides ou cometas contra eles, causando colisões como talvez a que extinguiu os dinossauros há 65 milhões de anos. Os anéis de Saturno são os mais famosos do nosso sistema solar. Eles são de longo alcance, coloridos e altamente visíveis. Você pode até vê-los ao usar um telescópio no quintal de casa. Mas alguns outros gigantes de gelo e gás também os têm, como Urano. Ele possui o segundo conjunto de anéis mais interessante do nosso sistema solar. São 13, todos feitos de partículas muito escuras de tamanhos diferentes. E provavelmente jovens, muito mais jovens que o próprio Urano. Uma teoria diz que impactos de alta velocidade destruíram uma ou mais luas, e essa pode ter sido a matéria da qual esses anéis são formados. Havia muito mais partículas de detritos, mas apenas algumas sobreviveram e hoje estão formando zonas estáveis ao redor de Urano, conhecidas como anéis. Nosso planeta perdeu 60% da sua atmosfera quando houve o impacto do asteroide que, como diz uma teoria, provavelmente criou a Lua. A colisão entre a Terra e uma rocha do tamanho de Marte aconteceu há mais de 4 bilhões de anos. Os detritos de tudo o que foi coletado em uma órbita ao redor do nosso mundo acabaram formando a Lua. Vênus é o lar de pelo menos 37 vulcões que estiveram ativos recentemente, e esta é a primeira evidência de que seu interior ainda está geologicamente ativo. Pesquisas anteriores descobriram que essa parte era quente, além de ter estruturas semelhantes a anéis. Nuvens de material extremamente quente sobem através da camada do manto do planeta, e é assim que essas estruturas se formam. É como as nuvens formaram as áreas vulcânicas das ilhas do Havaí. Mas os cientistas pensam que foi apenas o resultado de algumas atividades antigas. Eles acreditam que Vênus esfriou o suficiente e diminuiu drasticamente as atividades geológicas em seu interior, endurecendo tanto a crosta que todos os materiais quentes de dentro não conseguem sair para a superfície. Falando em erupções vulcânicas, em Io, a lua de Júpiter, elas também acontecem. A nossa lua é bastante tranquila, mas Io tem centenas de vulcões e levou o título de satélite natural mais ativo do nosso sistema solar quando se trata de vulcões. Se você pudesse ir até lá, veria nuvens de enxofre que atingem até 300 km em sua atmosfera. Os vulcões emitem 1 tonelada de partículas e gases no espaço perto de Júpiter, seu planeta pai, a cada segundo. Isso pode ser devido ao forte campo magnético e força gravitacional dele. O interior de Io tensiona e relaxa à medida que orbita o planeta
e se aproxima e se afasta dele, o que gera enormes quantidades de energia, o suficiente para a atividade vulcânica. Há bilhões de cometas no nosso sistema solar. A maioria fica na nuvem de Oort e no cinturão de Kuiper. Um cometa geralmente consiste em rocha e gelo, pelo menos até se aproximar do Sol. Em seguida, seu exterior se transforma em uma nuvem de poeira e gás. É por isso que os cometas possuem aquelas caudas específicas. A superfície única de Plutão possui uma série de redomas, picos e vales que podem ter sido formados por causa de seus vários e grandes vulcões de gelo. Nem a erosão, nem nenhuma outra atividade geológica fez tanta coisa, mas seus vulcões de gelo realmente empurraram material gelado para a superfície. Há também algumas crateras nesta área do hemisfério chamadas Novos Horizontes, provavelmente causadas por impactos de asteroides, e não são tão antigas geologicamente. Além disso, o interior de Plutão provavelmente reteve calor, o que permitiu que a matéria rica em água e gelo se depositasse na superfície. Essas estruturas específicas que mencionei antes podem ter se formado porque a água estava subindo do interior do planeta e acabou congelando rapidamente, pois as temperaturas em Plutão são extremamente baixas, sem contar as pressões atmosféricas. Urano é o segundo planeta menos denso do nosso sistema solar, atrás apenas de Saturno. Embora este tenha 14 vezes e meia a massa do nosso planeta, ainda é menos denso que a água. Isso significa que flutuaria em uma piscina, se ela tivesse mais de 60 mil quilômetros de largura para acomodar o planeta. Pensa numa piscina grande! Agora, de volta a Urano, já que seu nível de densidade é tão baixo, você provavelmente sentiria menos de 90% da gravidade dele, imaginando que pudesse até pisar sobre as nuvens dele. Marte tem tempestades de poeira bem malucas, as maiores do nosso sistema solar, na verdade. Elas podem cobrir todo o planeta e durar meses. Uma teoria diz que começam porque partículas de poeira absorvem a luz solar e aquecem a atmosfera do planeta vermelho. Bolsões de ar quente se formam e começam a fluir em direção a áreas mais frias. Isso gera ventos fortes que levantam cada vez mais poeira do chão, o que aquece novamente a atmosfera do planeta, forma mais vento e levanta ainda mais poeira. Uau! Melhor ter uma vassoura à mão, talvez até duas.